Em 2019, foi divulgada a morte de 6 pessoas de uma mesma família, vítimas de intoxicação por monóxido de carbono em Santiago, Chile. Eles inalaram o gás tóxico que vazou do sistema de aquecimento do prédio, onde estavam hospedados durante férias na capital chilena. Uma das abordagens químicas requeridas para a explicação desses casos envolve a grandeza da constante de equilíbrio da hemoglobina, que é distinta para o oxigênio e monóxido de carbono. Considerando os conceitos de equilíbrio químico, é correto afirmar que a intoxicação por monóxido de carbono pode ser explicada por... Então, uma questão que eles falaram que é de equilíbrio químico, a gente tinha que saber alguns conceitos de equilíbrio, mas, na minha opinião, tinha mais que saber de cor, né, a questão do monóxido de carbono, como que ele atua, né, na morte por intoxicação. Era uma questão também que envolvia alguns conceitos de biologia, né, então vamos falar que era uma questão de bioquímica. Mas eu achei, na minha opinião, um pouco mal formulado as alternativas dela. Então, olha só. Letra A. O monóxido de carbono é tóxico porque a constante de ligação entre a hemoglobina e o monóxido de carbono é 210 vezes maior do que para o oxigênio. Isso faz com que a hemoglobina tenha seus sítios de ligação ocupados pelo CO e deixe de levar oxigênio aos tecidos. Nesse processo, a morte ocorre por asfixia. Então, quem sabe como que o monóxido de carbono atua na intoxicação, já matava a questão, né? Então, vamos dizer assim, uma questão em tese difícil, mas que a alternativa correta, na minha opinião, era muito certeira. Agora, a gente não tinha que saber, né? A constante de ligação é 210 vezes maior. Mas, como que ocorre a morte pelo monóxido de carbono? A hemoglobina, o oxigênio, né? Ele se agrega à hemoglobina e é transportado, né, para todo o corpo. O monóxido de carbono, ele se liga melhor à hemoglobina. E aí a gente para de ter oxigênio circulando no corpo, falta de oxigênio, asfixia. Acabou. Mas vamos ler as outras. Letra B. A intoxicação ocorre devido ao princípio de Le Chatelier. Ao inalar monóxido de carbono, o equilíbrio químico é deslocado para o lado dos produtos, formação de HbCO, fazendo com que a constante de equilíbrio seja menor que zero. A formação do conjugado HbCO é tóxico e causa morte. Então, eles nem deram para a gente a equação, né, do equilíbrio. Nem precisava saber, mas vamos colocar aquela para você ver. Hb mais CO, né, que é o monóxido de carbono, que forma em equilíbrio a carboxihemoglobina, tá? E aí, de fato, eles não deram a equação para a gente. Não precisava saber, mas vamos colocar aqui para a gente analisar. E aí, ele está falando, né, que leva à formação da carboxihemoglobina, fazendo com que a constante de equilíbrio seja menor que zero. Então, se a carboxihemoglobina é mais estável do que a oxihemoglobina, né, que é quando o oxigênio se agrega à hemoglobina, isso aqui formaria muito produto. E como a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a dos reagentes, se eu tenho muito produto, essa constante de equilíbrio, se eu tenho muito produto, ela tende a ter um valor alto e não a um valor menor que zero. Já a letra C, a intoxicação por monóxido ocorre devido ao baixo valor da constante de ligação. A gente já falou aqui, né, tá no texto, que a carboxihemoglobina se liga melhor, né, o monóxido de carbono se liga melhor à hemoglobina do que o oxigênio. Então, ele tem um alto valor de ligação, não um baixo valor de ligação. E a letra D, a toxicidade está relacionada à elevada concentração de monóxido de carbono ligado reversivelmente à hemoglobina. Como a magnitude da constante de equilíbrio depende exclusivamente da concentração das espécies, né? Quem dita o valor da constante é a proporção entre produtos e reagentes, seu valor atinge patamares muito elevados.
Para reestabelecer o equilíbrio químico, o monóxido de carbono é liberado no músculo e nos músculos e tecidos, reduzindo a constante de ligação, causando acidose e severa morte. Então, olha, reduzindo a constante de ligação, mais uma vez, o monóxido de carbono se liga fortemente à hemoglobina. Além disso, causando acidose. Acidose é um quadro de elevada acidez. O monóxido de carbono, ele é um óxido de caráter neutro, então ele não tem caráter ácido. Enfim, uma questão legal, mas que na minha opinião a resposta estava muito clara na letra A, beleza? Então, resposta letra A.